Então vamos a essa fantástica história do livro de Esdras, tá certo? Olha só. O primeiro, ou então nós vamos estudar, na verdade, o capítulo 1, 2 e 3 do livro de Esdras. Olha só, o capítulo 1, ele é um capítulo fantástico, irmãos, porque na verdade aqui a gente vai ver a profecia sendo cumprida, tá certo? Porque diz assim, olha, tinha uma profecia que o profeta Jeremias fez. No tempo dos reis lá, tinha um profeta que se chamava Jeremias, e brevemente a gente vai ler o livro de Jeremias, que é um livro profético, irmãos. Então, o Jeremias, ele profetizou que o povo ia ser levado cativo, mas que o povo retornaria depois de muitos anos. Então, tudo que um profeta de Deus fala e for verdade, tem que se cumprir, irmãos, porque foi da boca de Deus, né? Do próprio Deus. Então, a profecia de Jeremias tinha que ser cumprida, tá certo? E aqui a gente começa dizendo que no primeiro ano de Círio, rei da Pérsia. Como assim? Agora vamos entender, porque fica uma bagunça, irmãos. Eu estou enganada ou não estou? Que o povo foi levado cativo para onde? Para Babilônia. Não foi o rei Nabucodonosor que levou o povo para Babilônia? Como aqui, que é o Círio, o rei da Pérsia, que vai lá falar com o povo? Aonde está essa história, irmãos? Aonde foi que nós perdemos? Olha só, na verdade, para chegar nessa história, a gente vai ver o livro de Daniel, de outros livros. Foi o seguinte, irmãos, só para não ficar confuso para vocês. Eles foram sim levados para a Babilônia, eles estavam sim na Babilônia. Só que depois de Nabucodonosor, ele vai morrer, o seu filho vai começar no seu reinar em seu lugar. E aí vai ter um golpe, várias pessoas da família e aí, o que acontece? Vai chegar um momento que a Babilônia vai ser invadida pelo rei da Síria. E ele vai tomar a Babilônia. Por isso que é o rei sírio da Pérsia. Então, a Babilônia estava subjugada a quem? A Pérsia, ao rei sírio. Tá certo? Só para vocês entenderem. Mas quando a gente chegar lá, a gente vai entender mais direitinho essa história, tá certo? Mas aí, o que a gente vai entender aqui também? Tá? Esse rei Ciro, que é o rei da Pérsia, ele é crente? Não. Ele conhece a Deus? Também não, irmãos. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vai vir sobre ele. Deus usa quem ele quer para fazer a obra dele. E vai apregoar a todo o povo, tanto falado como escrito, irmãos. Tem um documento escrito e a gente vai ver lá na frente que esse documento vai salvar o povo de Deus. Esse documento escrito dizia assim, olha, que o povo de Deus, né, o povo de Judá, de Benjamim, o povo de Israel, que estava lá cativo, eles tinham o direito de voltar para Jerusalém para reconstruir o templo de Deus. E olha só, é tão interessante que ele diz assim, e nós vamos ter que dar ouro, que dar prata, nós vamos ter que dar os bens, nós vamos ter que dar dádivas além disso para o povo poder reconstruir. Olha só o que Deus faz, irmãos. E aí, olha só, prestem atenção, aqui tudo no primeiro capítulo. Então, eu disse para vocês que esse livro de Esdras, ele vai ser dividido em dois grupos não vão todos de uma vez. Então, vai um primeiro grupo para reconstruir, depois vai outro. O primeiro grupo, sabe de quem é? Quem era o primeiro grupo que vai voltar para Jerusalém? A Bíblia diz que são os cabeças de Judá e Benjamim. Quem são os cabeças? Se referem aos líderes. Então, os líderes, eles vão ser os primeiros a voltar para reconstruir. Além dos líderes, os sacerdotes, os levitas e todo aquele cujo Espírito de Deus despertou. Mesmo que não seja líder, mesmo que não seja um levita nem um sacerdote, mas que Deus chamou, que moveu o coração naquele momento, voltou, irmãos, para poder reconstruir o templo.